Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o Tarde Leve, mais um canal aqui no Tarde Leve. Um vídeo, um canto e um conteúdo, continuar falando sobre o autista. Essa é uma tecnologia que nos aproxima muito mais do que a gente está vendo no humano do que as outras abordagens que a gente tinha no passado. Porque como era estudado o autismo ou os transtornos do sistema nervoso central? Por cérebro pós-mortem, mas não é tão semelhante que nem você estudar a partir da célula do indivíduo. Para uma série de tipos de autismo, uma série de alterações genéticas relevantes ao autismo, a gente já descobriu drogas que fazem a reversão completa, né? Então isso abre essa perspectiva para um melhor tratamento, se não uma até eventual cura farmacológica, né, de algumas dessas condições, né? Acredito que a gente vai sim chegar numa combinação de medicações ou uma medicação para cada indivíduo, né, específica de acordo com a genética de cada indivíduo, que pode sim vir a causar uma melhora nos sintomas dessas pessoas. Mas elas provavelmente vão precisar tomar essa medicação para o resto da vida. Por isso que eu não gosto de usar cura, porque cura para mim é uma infecção que você pegou, você toma um remédio e você, pronto, está curado, não tem mais aquele agente que causa a doença na pessoa. Então aí você está curado. Então cura é uma palavra para uma doença, né? Uma palavra muito mais forte. Gente, eu criei em 2009, né? E a ideia era ter acesso a células de indivíduos com autismo para poder tentar estudar os mecanismos que estão envolvidos no autismo. Então, como é que a gente pode fazer para estudar qualquer tipo de patologia que afete o cérebro, que afete o sistema nervoso central? A gente precisa ter acesso a uma célula dessa pessoa que mantenha a genética, né, o background genético desse indivíduo. E aí eu preciso, a partir dessas células que eu tenho dessa pessoa, produzir células do sistema nervoso central. Desde 2006, um pesquisador japonês, o Shinya Yamanaka, que ganhou o Nobel de Medicina em 2012, ele produziu uma técnica onde ele usava vírus carregando genes de célula embrionária, e ele pegou esses vírus carregando esses genes e infectou a célula da pele. Aí essas células voltaram no tempo e viraram células embrionárias. É como se você colocasse a célula dentro do túnel do tempo, você falasse para ela, você não é mais adulta, agora você é uma célula que está lá na barriga da mãe, e a partir dessa célula da barriga da mãe você pode obter qualquer célula do seu organismo. Agora, eu posso pegar a célula da pele do indivíduo com autismo? Claro que sim. Mas aí eu teria que fazer uma biópsia, é uma criança, é difícil explicar, né? Então eu fiquei imaginando se eu teria alguma alternativa que eu não causasse dor. Aí eu lembrei do dente de leite, que cai espontaneamente. E aí a gente criou esse projeto para receber os dentinhos de leite das crianças e aí então produzir essa reprogramação nessas células, produzir essas células embrionárias e aí produzir as células do sistema nervoso. O que a gente conseguiu observar, usando o projeto da Fada do Dente e fazendo essas células do sistema nervoso de indivíduos com autismo, a gente viu que os indivíduos com autismo, eles têm o que a gente chama de neuroinflamação no cérebro, né? Então, de fato, tem substâncias que estão sendo produzidas em excesso que causam deficiência no funcionamento das células do cérebro do indivíduo com autismo. Se elas fossem bloqueadas, isso poderia representar um resgate dessas células, desses neurônios, desses indivíduos que têm autismo. E talvez, então, uma melhora clínica. Rastreamento ocular é o método que nós temos para medir de maneira bastante precisa a atenção da criança ao mundo social à volta. Como que nós fazemos essa quantificação? Nada no mundo é tão importante para uma criança como os olhos das outras pessoas. Os olhos, na verdade, elas são um mecanismo de socialização. E nós sabemos que as crianças com autismo, elas olham para os outros de tal maneira que é uma redução da fixação do olhar sobre os olhos das outras. Então essa é uma das medições. Mas as medições são ainda mais detalhadas. Nós temos a capacidade de medir
momento a momento, se a criança está prestando atenção às coisas fundamentais de uma cena social, e graças a essa atenção a criança vai estar aprendendo. Nesse instante, nós estamos testando a viabilidade de um instrumento de pesquisa usando o rastreamento ocular para o diagnóstico de crianças entre 16 meses e 30 meses. So we have actors, caregivers like this, pretending to interact with baby, as well as some peer clips of infants interacting with each other. O nosso ênfase é em prevenir os resultados do autismo. O retardo intelectual, o retardo de linguagem e os problemas de comportamento que muitas vezes fazem com que famílias tenham que ficar em casa o tempo inteiro porque as crianças não podem estar na sociedade por causa de autoagressão ou por causa de comportamentos que podem comprometer a própria segurança da criança ou de outras. Essas crianças vão ter uma vida completamente diferente das crianças com quem eu trabalhei há 20 anos atrás. Perguntar para qualquer mãe de autista, a gente sabe que eles têm alguma coisa, mas quando vem o diagnóstico, a gente fica assim, tentando achar uma maneira de aceitar aquilo, né? É uma fase marcadamente difícil para os pais da criança com TEA, porque eles estão vindo de uma expectativa de maternidade, de paternidade, que envolve tudo, menos aquilo que eles vão encontrar nos próximos anos. Então eles têm que encarar esse luto de uma forma ativa, ou seja, bora, levanta a manga, vamos trabalhar, porque você pode fazer uma diferença muito grande na vida dele. Entendeu? Então, assim, vamos acolher, mas ao mesmo tempo vamos superar esse luto logo, ou vamos usar esse luto como força para a mudança. É um luto porque é uma perda de uma criança idealizada, que você imagina que no futuro ele vai fazer isso. Todo mundo pensa, né? A gente não deveria, mas a gente pensa, será que meu filho vai ser médico, advogado, vai ser campeão de natação, vai ser campeão de judô? E assim, você vai começando a ver que o seu filho não vai ser nada daquilo. Então, vão sendo lutos que você vai encarando ao longo da vida, assim. Agora está entrando na adolescência, está entrando numa fase meio complicada, que começou a aparecer a autoagressão, às vezes ele se bate. De fato, a adolescência, em muitos casos, é a fase mais difícil de lidar. Mas não é porque o quadro piorou, é porque é mais difícil mesmo, né? Então você tem uma questão de tamanho, você tem uma mudança hormonal que é importante, você tem desenvolvimento de uma sexualidade que muitas vezes está toda complicada. Então é um momento muito difícil, até porque os pais não estavam preparados para lidar com ele. Uma criança de 3 anos com TEA e uma criança de 3 anos sem TEA são parecidas, por mais que o caso seja mais grave. Uma criança de 18 anos com TEA grave e um jovem de 18 anos sem TEA são muito diferentes. Nós podemos lançar mão de medicamentos para melhorar os sintomas associados que dificultam o programa de recuperação da criança. Então, enfim, os medicamentos não tratam os sintomas centrais do autismo, mas eles frequentemente ajudam a criança, por exemplo, a ficar menos ansiosa, menos refratária, menos agressiva, menos irritada. Ele tomou uma medicação para esquizofrenia, hoje ele toma uma outra medicação que é um estabilizador de humor e um outro remédio que é um calmante mesmo. Eu não sou contra o uso de um medicamento com propósito terapêutico, ou seja, se usar aquele medicamento temporariamente vai permitir que a gente consiga produzir um resultado maior. Não sou contrária a usar nessas situações, também não sou contrária a usar em situações em que há o que parece ser um sofrimento muito grande por parte do indivíduo. É de ping-pong, é de carrapicho, joga Ana. Como é que ele está na escola? Lá ele tem atividade, ele tem o horário de tomar café, brinca com as crianças, tem aquela parte do parquinho também, né? Que eles têm aquela atividade no parquinho.
Então ele tá amando lá. No começo foi uma experiência de reconhecimento. Era muito tímido, muito introvertido, não participava de nada. Veio a Marileite, que é a mediadora que acompanha, mais a professora Valéria, e elas juntas conseguiram desenvolver um trabalho de rotina e de afetividade, onde ele se sente à vontade de estar na escola, de realizar as tarefas, ele interage com os colegas. Aqui o Caleb se apresentou bem acolhido, participa com os outros coleguinhas, a turma em si acolheu bem o Caleb e o Caleb sente muito bem aqui. O mediador é aquele que faz o elo, a palavra já diz, media. Ele faz o elo entre o conteúdo que o professor está aplicando e de uma forma que a criança tenha acessibilidade a esse conteúdo. A legislação, quando assegura o direito à educação, assegura também esse acompanhamento especial, no caso, especializado, esse acompanhamento especializado no caso das pessoas com TEA, justamente para que elas possam, em algumas questões, como a da alimentação, a da locomoção, a da comunicação, a da interação social. Eu sou o Carlos Castro, do canal Tarde Leve. Isso, estou preparando um convite para você todos os dias se inscrever, compartilhar, dar o seu like, dar o seu comentário.